Você consegue perceber a presença de Deus? Essa presença sempre esteve aqui. A diferença é quando nós nos preparamos para percebê-la, porque Ele é onipresente. E o amor dele é incondicional. Então não tem a ver com o que você faz ou deixou de fazer, Ele vai te amar. Mas Ele está clamando para que nós possamos acessar uma maturidade, para que estejamos aptos a adentrar em novos lugares nele. Amém? E nós vamos falar sobre amor hoje, o que é muito desafiador, porque não se pode esgotar, mas é fundamental entender o que é esse amor. Assim como eu falei no momento da oferta, como você se sente em relação a isso? Você se sente amado? Analise sinceramente o seu coração. Você se sente amado? Você se percebe amado? Sabe por que lá no íntimo do seu coração, meu irmão, a sua face não consegue mascarar. Você e o seu coração sabem exatamente como vocês estão. E ali não há manipulação que possa mentir para você mesmo. Não há um sorriso ou uma resposta dizendo, eu estou bem, obrigado. Tenha um bom dia. Que vá mascarar o horror que está no seu coração. E tudo começa quando a gente reconhece o estado verdadeiro que nós estamos. Deixa eu te perguntar de novo. Você se sente amado? Você se sente seguro, segura? Você se sente pleno? Você sente que aquilo que está no seu coração é suficiente, independente do que fora de você está acontecendo? No seu trabalho, na sua casa, na sua conta bancária. Porque existe uma paz e um amor, meu querido, que não depende das circunstâncias criadas pelas mãos dos homens. Independente do que acontece aqui fora, existe uma paz que não cessa. Existe um amor que não vai embora. Só que sabe qual que é o problema? Muitas das vezes a gente está esperando que o amor seja sentido. E não é assim. Em relação ao amor, eu não preciso sentir. Em relação ao amor, eu preciso saber. Pense nisso. Para que eu perceba o amor em minha vida, eu não preciso necessariamente sentir. Eu preciso saber. E como é que eu sei? Eu sei o que é o amor? Diante de indagações como essa, talvez a gente fique, acho que agora o negócio ficou diferente de tudo que eu acreditava. E eu vim te provocar. Eu não vim te apontar o dedo e dizer que você não sabe, não é isso. Mas eu preciso que você adote a verdade de que o amor de Deus, ele é inesgotável. Então, é imaturo eu estacionar até onde eu já conheci. Porque se tem muito mais. O Criador do Universo fez todas essas coisas. E vem de Gênesis a Apocalipse nos ensinando que Ele tem mais. Por que eu vou parar? Se isso me transformou por completo. E para isso, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E é por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus. Mas entendendo o porquê desse amor. E ela nos ensina como nós extrairmos dela as respostas, o caminho. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E esse é de repente um dos textos que eu mais amo na palavra. Você é apaixonado pela palavra? Quando você pega a palavra, como é que você lê ela? Você precisa descobrir a paixão pela palavra. Como é que faz isso?
Quem que está caminhando com você? Quem está te influenciando? Ele também é um apaixonado pelas coisas que você sabe que precisa se apaixonar? Porque se a resposta for negativa, talvez esteja aí o motivo que as coisas não estão rompendo tanto. Talvez você permitiu acesso demais ao seu coração de quem não deveria. Vamos ler? Versículo 26. E Deus disse, façamos, repita comigo, façamos o ser humano a nossa imagem, repita comigo, a nossa. E peraí, a gente não está lendo algo um tanto coletivo aqui? Quem está falando aqui? A IBV vai começar, meu querido, vai ser tipo assim, eu acho. Façamos, quem está falando façamos? Deus. Mas Deus está trazendo uma coletividade para referir-se a si mesmo? E a gente é tão individualista, né? Vamos começar a analisar por aí? Façamos a nossa. Nossa quem? Nossa não é um termo também plural? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher criou. Sabe o que isso me ensina? Que Deus é o molde. Deus é a fonte. Deus é a referência de onde eu e você saímos. Por que a gente está procurando resposta em outro lugar sobre nós mesmos? Há ainda aqueles que falam sobre o autoconhecimento. Mas como é que eu vou viaja comigo. Como é que eu vou me autoconhecer se não fui eu que me criei? Faz sentido? Quando você compra uma coisa nova, você vai aonde para aprender a usar? Não é no manual? Você vai lá no manual. E se você conhecesse o cara que fez o manual? Às vezes vem um negócio e vem até o manual, mas você vai no YouTube, porque o cara que fez está lá, postou um tutorial. Aí você prefere ver ele falar. Por que a gente não faz assim com o autor da vida? É dessa maneira que nós aprendemos as coisas. É dessa maneira que nós acessamos as respostas. E existe um inimigo das nossas almas que trabalha dia e noite para que nós não tomemos esse caminho na nossa vida. Então não estou falando que você é coisa ruim. Não. Existe uma batalha espiritual, o mundo espiritual é real e isso existe para que eu e você não tenhamos isso no nosso dia a dia. Então a gente começa a ser bombardeado de outras opções dizendo quem nós somos. Ei, os Reels do Instagram não definem quem você é. Ai, mas faz super sentido o tal do TDAH, porque eu sou meio assim. Tá, e daí? Ah, mas faz super sentido aquela doença que eles falam. Você já reparou que eles só nos relacionam com coisa ruim? Só nos relaciona com doença, só nos relaciona com problema, só nos relaciona com alguma coisa que eu tenho que resolver. Ninguém te relaciona com uma coisa boa. E aí a gente chegou a uma geração que se orgulha em dizer, eu tenho isso. Ah, meu irmão, vamos lá. O Senhor te fez rei, sacerdote, príncipe e princesa, não para você ser definido por uma doença. Nossa, o rei de tal nação, olha que rei maravilhoso, porque ele é o doente. Para! Chega disso. Até quando a gente vai exaltar a depressão? Até quando a gente vai ver beleza nas doenças psicossomáticas? Quando tem uma palavra que caminha há milênios, dizendo quem nós somos. A imagem e semelhança do Criador. Este é você. Concorda comigo então que nós precisamos desesperadamente aprender o que é o amor? Porque se ele é algo que nós necessitamos para sermos transformados, eu preciso entender. Então vamos lá. Abra comigo no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24.
que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, como a gente faz para obter essa plenitude, esse amor? A palavra também nos revela, abra comigo a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, daí em diante. Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus, na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos, vocês possam compreender, repete comigo, compreender. Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda o quê? Então é assim que eu obtenho. Simples. Ah, não, eu não entendo a palavra, mas está desenhado. Deixa eu falar em outras palavras a mesma coisa. Como é que eu obtenho esse amor, entendo o que é isso, então sou cheio? Volta no versículo 18. Ali, isso para que todos os santos, vocês possam compreender. Sabe o que isso me ensina? Para eu acessar isso, eu preciso de revelação. Eu preciso conhecer. É de revelação em revelação, meu querido, que você vai crescendo acerca daquilo que te é necessário em Deus. Para você se descobrir, então parar de viver as mentiras. Porque enquanto ninguém ocupa o terreno, meu querido, ele está lá disponível. Se você não coloca a verdade sobre aquele terreno, qualquer um vai lá e coloca e você acredita. Deixa eu te dizer, a sua vida é um grande terreno. Se você não preenche ela com as verdades, alguém vai. E aí, você vai deixar a sua vida virar um matagal cheio de erva daninha, ou você vai colocar lá um jardim maravilhoso das verdades que o Senhor diz a seu respeito? Qual é a sua escolha? Você vai preencher esse jardim de amor, de coisa que traz aquele calor da graça, do amor de Deus? Ou você vai deixar que qualquer coisa defina o que e como você é? Não, né? Em nome de Jesus, pelo menos a partir de hoje, não mais. Então é de revelação. Então vamos lá, vamos construir tudo que a gente falou até aqui. Entendemos que Deus é o molde, que Ele é a referência, que Ele é a fonte. Ou seja, é nele em que eu obtenho tudo o que eu preciso para cumprir a vontade dEle, e por isso eu nasci. Tudo certo até aqui? Compreendo também que eu preciso do amor de Deus. Eu preciso ser cheio dessa plenitude. Que eu preciso conhecer isso, e isso então é o que vai me transformar. Tudo bem? Resumimos tudo que falamos até aqui. Sim ou não? Sim é ótimo, né? Sim ou não? Sim? Sim? Você é influenciável mesmo, né, cara? É sim, é isso aí. Viu? Hoje eu vou te provocar. Então, a equação é simples. Se em Deus está tudo que eu preciso, e o que eu sei que eu preciso é o amor de Deus, aonde que eu vou buscar saber? Tá fácil agora? Sim ou não? Eu vou para Deus, que é a fonte, que é o molde, e falo: Deus, o que é o amor? Deus, como é amar? Deus, me fala tudo sobre o amor. E Ele, que é a fonte, a referência, o molde, me mostra, porque tudo está nele. Ficou fácil? Tranquilo? Vamos descobrir nele o que é o amor? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Olha só o super texto que você nunca leu para aprender sobre o amor. Coloca lá para a gente. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa o texto aí para mim. Vamos desmontar esse versículo? Porque quem amou? Deus é o molde. Ele é a referência. Ele é a fonte. Então é nele que eu quero saber. Mas peraí, ele está exercendo o amor. Não é ali que eu vou aprender sobre esse amor, então? Vamos lá, você entrou numa... Eu sou marceneiro. Você entra numa marcenaria lá, e aí, eu quero aprender a serrar uma madeira. Aí, o marceneiro pega o serrote, vai até a madeira e começa a serrar. Não é essa uma excelente maneira de você aprender a serrar a madeira? É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus está demonstrando o seu amor. Porque Deus amou o mundo. Então, o que ele fez? Se ele amou o mundo, o que é esse exercer do amor? Ele deu o seu Filho unigênito. Ele agiu. Ele fez alguma coisa. Ele se posicionou. Sim, posso dizer que eu sinto o amor de Deus. Mas muito mais, preciso reconhecer que amor é ação. Que amor é ação. Você entende isso? Está claro? Não é nenhuma super novidade. Mas é importante a gente refletir isso nesse momento, trazer isso à evidência para compreender o que o Senhor está construindo aqui. Então, eu aprendo nesse texto, em relação ao amor, que amar é um ato, uma decisão, um posicionamento, e não necessariamente um sentimentalismo. Amar é doar, entregar, ofertar? Sim? Bom, ele deu o seu Filho. Então, eu entendo que amar é doar-se. No amor há empatia? Colocar-se no lugar do outro? Porque, concorda comigo? Ele não merecia um segundo sequer naquela cruz, que era o nosso lugar. Pagamento pelo nosso pecado. O amor não é algo que nós exercemos para que porque o alvo deste amor merece. Aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais apertado. Eu não exerço amor porque o alvo do amor merece. Eu amo porque eu preciso amar. Já viu aquela frase? Faça o que tem que ser feito. Isso é o amor. O amor precisa existir porque ele precisa existir. Simples assim. Porque se fosse por meritocracia, ele não teria ido para a cruz. Ou você merece tudo que ele passou em seu favor. E aí a gente fica balizando, julgando, medindo o quanto eu devo amar. Há ainda aqueles que definem, não, mas nem todo mundo é o próximo. Daí inventaram aí um negócio de, não, mas tem o próximo e tem o perto. Quê? Não, Jesus morreu só pelos dois, que estavam um do lado do outro na cruz, mas o outro que estava lá em Samaria, não. Não, mas peraí, mas tem uma passagem que ele falou de uma fonte inesgotável para uma samaritana. Tem uma parábola que ele fala sobre o bom samaritano, que era uma tribo inimiga da tribo de Jesus. E aí, perto ou próximo? Ame e ponto. Amor é perdão? Reconciliação? Não precisa nem gastar tempo, né? Porque também o nosso amor está cheio disso, né? Claro, com certeza. Amor não é uma opinião. Nem tampouco amor é uma opção. Poderia eu então dizer que amor é vida. E a gente vai continuar negando ela? Percebe o quanto o amor não tem necessariamente a ver comigo, mas com o nós? Que o amor não é estritamente para mim, mas para o outro? Porque ele amou, ele se doou. Porque ele amou, ele fez algo para outro. Porque ele amou, ele fez algo para mim e para você.
E aí o amor chegou até a minha vida e beleza, eu guardei ele no quartinho e fiquei com ele. Nós não amamos para sermos amados. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem antes você nem existir, Ele já tinha te amado. Antes das besteiras que eu e você vivemos fazendo, Ele já havia nos amado. Então eu vou mesmo me posicionar em amar para ser amado? Não. Eu amo porque tem que amar. Simples assim. Não é uma moeda de troca. Amor é vida. E por isso, nós precisamos amar as pessoas. Bom, se eu entendo então que amor não é sobre mim, mas é sobre nós, que amor é vida, que amor é salvação, perdão, reconciliação, eu entendo que isso não pode parar em mim. Certo ou errado? Sério que vocês estão com dúvida? Amor pode parar em mim? Não, né? A palavra define Deus como amor. Porque Ele é amor. E aí Ele pegou esse amor e deu em nosso favor. E aí eu e você estávamos vagando por aí, cara, procurando uma resposta, cheios de dor, cheio de tantas mazelas. E aí nos apresentaram o amor. E aí a gente se apaixonou pelo amor. Aí o amor entrou na nossa vida, nos sarou, nos curou, arrumou, organizou toda essa casa aqui. E aí você fala, uau, olha o poder desse amor. Deixa ele aqui. É isso aí? E aí eu vou assistir aqueles que, assim como eu estão perdidos, cheios de dores e cheios de questões. E eu tenho a resposta, porque eu também procurava e encontrei ela e me apaixonei. E aí eu vou simplesmente assistir eles morrerem. Este é o amor? Foi esse amor que eu conheci? Então eu te pergunto, você conheceu o mesmo amor? Já já a palavra vai nos responder isso. Eu quero ler alguns textos agora. E eu preciso que você preste muita atenção. Vai ser um tanto longo. Mas eu preciso ler esses textos. Eu relutei com o Senhor. Eu falei, Senhor, não dá só para eu parafrasear? Aí o Senhor falou, não, porque todo o poder está em você, né? Não, porque você que é o consolador, né? Eu falei, entendi. Mas, por mais que eu talvez não tenha entendido o todo, eu creio que o que nós vamos ler vai trazer muita convicção para o seu coração e começar a transformar. Por favor, abra o seu coração para entender o que é o amor. O amor não é o que você acha que ele tem que ser. O amor é o que é. E se você está com a ausência dele, enquanto você refutá-lo, ele não vai acontecer na sua vida. Então só tem uma maneira de obter, é compreendendo, assim como nós lemos no trecho de Efésios. Amém? Tudo bem? Então dá aquela ajeitada na cadeira assim, nós não vamos ficar lendo meia hora, mas vai ser vários versículos. Tudo bem mesmo? Você vem comigo nessa? Em nome de Jesus? Vamos nessa? Então, se você quiser acompanhar lendo também, talvez seja até melhor, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 10. E por favor, se conecte à palavra de Deus, que diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Já começa assim. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos.
Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não sou eu que estou falando, meu querido. Não adianta você olhar para essa palavra e querer formar várias opiniões. A Bíblia, ela não precisa que você acrescente interpretação nela. Ou melhor, ela nem precisa que você fique rascunhando o que você acha. Porque o Espírito de Deus traz para você, de graça, de novo e renovo, o que quer dizer o que está escrito. E o que está escrito está aí. Não sou eu, cara. Não é o pastor, não é aquela pessoa ou outra pessoa. Nós já vamos falar sobre a ótica da cruz. Versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos seguir mais um pouco. Nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos a confiança diante de Deus. Como é que está teu coração aí, querido? E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso conhecemos que ele permanece em nós, e pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? Da fonte, do molde, da essência. E conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Deixa eu te dizer, o amor é o grande plano de Deus. O amor é a grande estratégia de Deus para que todo maligno seja quebrado. Porque não há como mascarar o amor. Porque não tem como agir genuinamente se isso não for verdade no coração. Por isso que o amor não pode ser apenas palavras. Por isso que no amor não pode haver ausência de ação, de posicionamento, de decisão. Amor não é um conceito filosófico. Amor é o nosso Deus. Você consegue compreender isso? Você consegue refletir sobre isso? Mas você consegue sentir isso? E tudo que ele nos pediu, meu querido, é para que isso não pare em nós. Só que você reparou que na grande comissão ele não determina exatamente como você deve fazer, ele só fala vai.
Você já reparou nisso? Abra comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregam o evangelho. Mas está dizendo como? Por que a gente está determinando como isso tem que ser? Sabe por quê? Para a gente fugir da raia. Porque a gente diz que tem que ser assim, e eu não sou bom em fazer isso, então isso não é para mim. Mas isso não está escrito ali. Isso não está escrito em parte alguma da palavra de Deus. Consegue perceber isso? Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém não crer, será condenado. Sabe qual que é o X da questão, meu querido? Lembra lá quando nós não conhecíamos o amor? Que a gente ficava vagando para lá e para cá, tentando encontrar a resposta e ser preenchido por tantas coisas, mas não pelo amor? Lembra desse momento horroroso nas nossas vidas? Ou talvez você esteja nesse momento angustiante. Um momento, sabe, que te aprisiona e você não consegue achar plenitude, mas tenta se convencer de que é ali e esse é o lugar, mas lá no fundo do seu coração você entende que não é isso. Lembra desse desespero? Sabe por que isso acontecia? Porque a gente não sabia que nós deveríamos ser amados. Porque a gente não sabia que Ele já havia nos amado. E de alguma forma, alguém proporcionou um encontro com Ele, para que face a face, nós ouvíssemos do seu Espírito, eu te amo. Provavelmente, ou melhor, com certeza, o Senhor colocou essa voz dentro de você, para que de alguma maneira, outras pessoas escutem, eu te amo. Outras pessoas escutem, eu anseio por você. Eu te quero. Ei, você é importante para mim. Ei, eu não abro mão de você. Ei, não há o que você possa fazer que vá fazer com que eu desista de você. E infelizmente a gente precisa reconhecer que muitas das vezes, sabe qual é a nossa resposta? Quando tudo que Ele nos pediu é para demonstrar isso, de alguma maneira, hoje eu estou cansado. Eu já estou com muita coisa para fazer e eu acho que eu... é que... eu estou meio desanimado, sabe? Daí eu não estou disposto. Hoje não. Eu lembro de um dia, meu querido, que eu usei tanta droga. E eu e a pessoa que estávamos comigo, a gente apagou, cara. A gente apagou no carro. O carro deu PT, eu não sei te dizer, humanamente, como que eu estou vivo aqui, meu querido. Porque se você visse o carro, cara, não tinha a menor chance. E eu não tenho um ponto sequer desse acidente. Eu não tenho um ponto, eu não tenho uma cicatriz. Eu voltei, né? A oxigenação voltou para a cabeça. E aí eu estava num ambiente que marcou minha vida. Porque foi um instante. Foi um momento. E eu levei daquele dia para a minha vida. Que de repente eu esteja a um instante, a um momento, de apresentar a resposta. E aí a minha justificativa vai ser porque eu estava cansado? A minha justificativa vai ser porque eu não estou feliz?
A minha justificativa diante daquele que desceu, despiu-se da sua glória, viveu entre nós, nos ensinou cada passo e ele não precisava, mas ainda assim, morreu por mim, por você. Hoje eu não estou tão animado. A minha sua justificativa vai ser, não, eu não concordo necessariamente com isso aí que está acontecendo, por isso que eu não vou. Com muito amor e carinho, meu querido, guarda isso no seu coração. O Criador dos céus e da terra não te criou para você dar opinião. Ele te criou para você viver a opinião dele. A opinião dele. Na segunda carta de Coríntios, Paulo vai falar, é quando eu estou sinceramente, sabe, com o rosto despido, ou seja, cara, eu não estou escondendo nada, é do jeito que eu estou mesmo, cansado, feliz, alegre ou não, concordando ou não, que eu me achego diante da glória dele. E a palavra glória, utilizada aqui, eu gosto do dicionário Strong, que traduz também essa palavra. Nós sabemos que ela fala da plenitude de Deus, da revelação do Senhor, mas essa palavra também traz a tradução no seu original, opinião. Então, quando eu estou diante da opinião de Deus, é que nós somos transformados de glória em glória, de opinião em opinião. Então, enquanto você estiver perdendo tempo formando opinião, meu querido, a glória de Deus não está te transformando, porque você achou ser alguém capaz o suficiente de construir uma opinião mais transformadora do que a do Criador. É isso mesmo? Não é isso que a palavra nos ensina. Eu não estou falando que você tem que... a palavra fala que você tem que morrer, né? Mas tudo bem. Mas eu não estou falando que você não tem o direito de viver uma vida alegre e feliz, porque eu vivo, meu querido. E Ele é Pai. A palavra diz também que nós que somos humanos, que somos maus, somos capazes de dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, Todo-Poderoso, que vive nos céus. Aí a gente costura a palavra para pegar só o que a gente quer, para justificar aquilo que a gente quer tanto defender. E as pessoas estão morrendo lá, enquanto a gente está formando opinião banal. Enchendo os nossos bolsos de religiosidade, enquanto a gente precisa amar, meu querido. E aí a nossa opinião está acontecendo em detrimento da vida que nós negamos levar, porque eu estou cansado. Porque eu não concordo. Isso é tão imaturo, cara. Isso é tão pequeno. As pessoas estão morrendo, cara. Eu poderia ter morrido aquele dia se não fosse a graça de Deus. Mas no instante anterior, no dia, na semana, no mês anterior, ninguém veio falar para mim, Ele te ama, para. Ninguém veio. E se a mão dele não tivesse segurado a minha vida naquele momento? Eu não só não estaria aqui, como eu estaria no inferno, meu irmão. É um instante, você está diante de um momento. Eu não estou falando para você fazer um super evento de evangelismo. Eu estou falando para você, no mínimo, cara, fazer com que as pessoas saibam que no seu coração mora o Criador. Que no seu coração reside a resposta. Eles precisam saber, cara. Eles precisam saber que eles são amados. Isso precisa nos incomodar. Eu gosto do ensinamento do Bill Johnson que diz que, cara, se isso não nos provoca, existe uma anomalia espiritual em nós. E a verdade da cruz precisa nos deixar inquietos. E aí Paulo chega e fala, cara, na verdade eu queria ir para a glória, mas esse é o meu querer. Mas eu entendo que é mais necessário que eu esteja aqui, que eu gaste os meus dias, que eu, cara, faça o que for necessário. Sabe para quê? Para que eles saibam. Para que eles saibam que eles já são amados. Eles precisam saber, vamos lá. Você não está se percebendo amado? Talvez seja porque a gente não compreendeu o amor. Não tem outra maneira de obter o amor sem discernir que de fato Ele é. Ele é o nós. Ele não é o eu. Quem criou o eu foi o Satanás. Porque até em Gênesis, Deus
referia-se a si mesmo como façamos, como a nossa. E de repente a gente resolveu chamar-nos de eu. O eu nasceu na humanidade em detrimento do nós, para que o amor fosse refutado. Porque o amor não existe se não for coletivo. O amor não será pleno, sequer verdadeiro, se ele não for coletivo. Eles precisam saber. E para a gente finalizar, como que eles vão saber? Vocês estão entendendo até aqui? Pela misericórdia do Senhor. Eu amo você, meu querido. De verdade. Enquanto o Senhor me permitir, eu vou me desgastar por esse evangelho. E isso não é para mérito meu, não, cara. É porque eu não media esforços para adorar Satanás. Eu não posso responder menos ao Senhor. Eu viajava estado, meu querido, só para ver uma banda tocar. Daí, às vezes, eu não enfrento um frio para vir no culto. Como levar esse amor? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. E esse é, definitivamente, um texto que eu sou apaixonado. Porque ele me revela um amor sensacional. Ou melhor, ele me revela uma estratégia incrível do Senhor de compartilhar o amor. E eu quero compartilhar com você a maneira que eu enxergo esse texto. A partir do versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Você conhece a passagem da mulher samaritana? Você sabe a história da rixa dos judeus e os samaritanos? Se você não sabe, eu vou te contar. Houve uma separação em Israel e parte das tribos começaram a desobedecer a Deus, pois Deus já havia determinado que não houvesse aliança com outras nações. E alguns começaram a se aliançar, e não só a se aliançar, mas começaram a praticar coisas impuras dessas nações, começaram a cultuar outros deuses, e isso começou a sujar a nação, espiritualmente falando. Eles deixaram de ser santos, de serem puros, de serem separados. E outra parte da nação de Israel, não. Deus mandou a gente não fazer isso, então, cara, nós não vamos fazer isso. E aí, então, nasceu uma rixa, onde os samaritanos diziam assim: você é o Senhor da razão, então, só você que sabe. Não, nós não podemos fazer nada. Você tem que colocar, assim, como é que é o nome daquele negócio do cavalo? Eu sei o nome, é que eu não sei falar, daí eu só precisava que alguém gritasse. Obrigado. E aí, é isso aí, então, e aí começou essa rixa. E anos passaram, eles não se conversavam mesmo. Era treta. E ainda meio que é, né? E Jesus, judeu, naturalmente não se relacionaria com os samaritanos. Então ele se achega até esse poço d'água e pede água para essa mulher. Ela fala assim: primeiro, como você, sendo judeu, está falando comigo, samaritano? Ou seja, cara, a gente não se dá, não. O que você está me falando comigo? Né? E aí, a partir disso, tem todo um diálogo, incentivo você a ler lá. Mas, em suma, Jesus traz a revelação de coisas absolutamente escondidas na vida daquela mulher. E aí ela fala: esse cara é espiritual. Então ela responde: você é um profeta. E por ela saber que ele era um ser espiritual, então ela chega com a grande questão: aonde eu devo adorar a Deus? Tipo assim, cara, qual é a adoração verdadeira? E Jesus responde: em verdade digo que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele está falando sobre adoração, sobre o verdadeiro Deus. E aí ela fala assim: eu também sei que haverá de vir o Messias. E aí é que o negócio começa. Ele fala: sou eu. Aí eu aqui, ó. Messias chegou, está na tua frente. E aí, então, começa esse texto que nós lemos. E aí o Senhor fala para ela, ela vai até a sua cidade, né? Eu quero ler agora novamente o versículo 39. Muitos samaritanos, de onde? Daquela cidade, creram em Jesus, por quê? Por causa do testemunho da mulher.
Vou seguir a partir do versículo 40 agora. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa das palavras de Jesus. E diziam à mulher: agora, olha isso, meu querido, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu querido, eu e você somos um recepcionista que mostra onde está o pote do tesouro, através do nosso testemunho. O dicionário Strong traz ainda uma tradução em relação a essa palavra testemunho, como a expressão, uma expressão. E isso começa a derrubar várias coisas, várias crenças que nós temos há muito tempo, de que evangelizar é assim, é assado. Posso resumir e facilitar a tua vida? Evangelizar, meu querido, é revelar a mensagem da cruz. Ponto. Olha que difícil. Só que isso não é o como, é o que. O como, meu querido, fica à vontade para criar vários como. E eu vou te dar uma receitinha aqui que eu acho que é bem legal, bem fácil de fazer. E que você não precisa de nenhum diploma universitário para isso. E que até aqueles que acham que para isso precisa, até lá, meu querido, você já vai ter salvado um monte. Porque é bem mais simples do que isso. Porque o que precisava ser feito já foi feito. E a gente fica tentando dizer que nós precisamos de determinadas metodologias humanas para executar aquilo que é espiritual. Não é o que é humano que vai fazer com que o espiritual aconteça. Então para de dificultar a coisa. É mais simples do que você pensa. Ele deixou o negócio muito mais fácil. Expresse. Como que você vai expressar? Sabe como, meu querido? Quando você estiver naquela roda lá e estiver rolando um monte de coisa que, cara, você sabe que não agrada o coração de Deus, você não se une. Mas quando o cara estiver ali passando por um maior veneno, você tem um testemunho pronto para dizer: sabe o que Deus fez na minha vida, meu querido? Ei, eu sei que você está passando por uma dificuldade, talvez eu também não esteja no melhor momento, mas eu preciso te contar o que o Senhor fez comigo ano passado. Ei, eu estava lá na igreja, no culto de ceia, e eu sei que você está passando uma situação semelhante, e aí, cara, rolou um testemunho na tela, eu preciso te dizer: o meu Deus fez isso. Qual que é a dificuldade disso? Eu tenho vergonha. Você imagina você ir seminu para uma cruz, então? Que vergonha? Vamos comparar? Ei, ele só pediu isso, cara. Expressem. Falem de mim. Mostre a eles o que eu tenho feito na sua vida, de alguma maneira. E aí os caras estão lá sentados, ou sei lá, os colegas estão falando sobre o casamento, e meu marido, e minha esposa, e bababá, bababá. Aí você larga aquela assim: cara, eu sou apaixonado pela minha esposa. Ei, você não sabe, cara, aquela ruiva me pegou. Transformou tudo o que eu acreditava. Sabe por quê, meu querido? Porque tudo que o Senhor faz para você, na sua história, é o melhor que jamais outro fará. Não posso te falar, meu irmão? Não tem outra mulher, não tem outra beleza, não tem outro amor e nem desejo que eu queira mais do que o Senhor colocou na minha vida e eu chamo de esposa. Esse é meu casamento. Meu irmão, o que o cara vai refutar? Aprenda uma coisa: quando a verdade é revelada, não tem, cara. Não tem. Já viu aquela frase: quando contra fatos não há argumentos? O que o cara vai argumentar, cara? Porque lá no fundo, ele está queimando de desejo de viver uma coisa sólida como você. Você é um testemunho vivo e não conta para ele que é possível. Preciso ir para Harvard para isso? Só conta o que Deus está fazendo. Agora, abre parênteses, uma coisa que é bem verdade: não pode ser um hipócrita, você tem que falar a verdade. Então começa a viver a verdade. Calçada santa não vai salvar ninguém, irmão. Viva de verdade isso na sua vida. A gente já está finalizando, prometo.
Se a banda já quiser subir aqui, o negócio vai ficar complicado. E eu prometi uma receitinha de bolo aqui. Não estou falando que essa é a única maneira, mas eu gosto de deixar algo prático para você. E eu quero iniciar isso com uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez uma lista de oração sobre aqueles que você sabe que precisam de Deus e começou a interceder pela vida deles? Fala aí para mim. Ontem? Deixa eu fazer outra pergunta. Existe alguém que você está orando para conhecer a Cristo? Você não está orando por ninguém? Cara, você tem a ferramenta mais poderosa da humanidade, chamada oração, e você não usa? Talvez você nem precise falar nada, mas o que foi construído em oração é suficiente para o Senhor chegar e arrebatar aquela vida para a glória. Sabe por quê? Porque você está orando por ela. Porque você está orando por aquela pessoa, não tem nada mais importante do que isso. Se você não faz isso, meu querido, começa. Ah, mas eu não tenho ninguém, procura. Porque eu te garanto que a humanidade não está plenamente salva. Procura. Depois comece a orar, pedir ao Senhor, fala, Senhor, me dá uma estratégia, vai. De alguma maneira, faça com que a sua verdade chegue nessa vida. Vamos lá, cara. 2, 3, 5 minutinhos orando por uma vida, vamos lá. Eu acredito que a salvação merece muito mais do que isso. A salvação de uma vida que faz o céu parar e glorificar e entrar em festa vale muito mais do que 2, 3, 5 minutos. Mas ainda assim, 2, 3, 5 minutos é muito melhor do que nada. Às vezes a gente gasta mais tempo reclamando das coisas erradas e ruins que essas pessoas têm feito por não conhecer a verdade. Mas a gente não gasta um tempo igual orando por elas. Não faz sentido. Não faz sentido para aqueles que dizem ser os detentores do amor. Então vamos lá, cara, faz uma lista, coloca esses nomes, começa a orar, pedir ao Senhor estratégias, maneiras de falar com essas pessoas, se aproxime, sabe? Gere relacionamento. Ah, mas daí eu já convidei para ir para a igreja. Então convida, cara, para, sei lá, tomar um café. Você já pensou nisso? Não, para a igreja ele não vai. Chama ele para comer uma pizza na tua casa se ele não vai. Meu irmão, arma arapuca santa, cara. Seja esperto. Sabe por quê? Porque ele vai entrar na sua casa e vai ver como que você trata a sua mulher. Ele vai entrar na sua casa e vai ver como os seus filhos são amados. Ele vai entrar na sua casa e vai ver que você é realmente grato, porque Deus não deixa faltar na sua mesa. Ele vai entrar na sua casa e vai ter acesso à revelação do amor. Pronto, o amor foi pregado nessa vida, através da sua. Então vamos lá, marca alguma coisa, chama, comece a aproximar, comece a viver, conviver, comece a demonstrar esse amor. Vai se aproximando e, obviamente, vai convidando para o culto. Uma hora o cara vai vir. Talvez você convide, ele fica ali meio constrangido, vai numa outra casa, vai numa outra igreja, amém. O que importa é ele conhecer a pérola de grande valor. E por fim, e mais importante, continue orando por essa vida. Muitas das vezes nós temos tratado a oração como uma opçãozinha básica, quando na verdade ela é a principal ferramenta para qualquer coisa na sua vida. Aloque a oração no devido lugar em sua vida e você vai ver o amor transformar todas as coisas. Uma última coisa. Aprenda a ter bons olhos. Isso é algo que os nossos pastores nos ensinam e nos ensinam muito. E pense numa coisa, não é tão simples de aprender, mas é fundamental. Nós lemos aqui a carta de 1 João que diz que, cara, quando nós não amamos, nós estamos com uma visão cega e cheia do maligno. Sabe o que isso nos mostra? Que nós não estamos enxergando as coisas e pessoas a partir da ótica da cruz. Porque quando eu enxergo como Jesus enxergou, ele não vai olhar para uma prostituta, ele vai olhar para uma filha prestes a ser transformada. Ele não vai olhar para uma samaritana religiosa, mentirosa, ele vai olhar para uma primeira missionária da história do Evangelho. A ótica da cruz faz com que nós enxerguemos as pessoas a partir da fonte, a partir
do molde. Eu e você precisamos de transformação todos os dias, não somos perfeitos. E quando nós reconhecemos que isso também é uma verdade na vida dos outros, nós começaremos a ter os bons olhos da cruz. Leve uma palavra daqui hoje. Ame. Ame. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.